Boa tarde, meus irmãos. Convido todos ao estudo da Palavra de Deus nessa tarde. Que o Senhor, em bondade, venha falar aos nossos corações. Quero compartilhar nessa tarde sobre a cura de mãos mirradas, ou a cura de mãos ressequidas. Lições espirituais que podem nos abençoar em algumas áreas da nossa vida. Para tanto, eu te convido a ler o texto de Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 6, diz assim: Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria cura no dia de sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então Jesus disse a todos: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Muitos, eles se encheram de furor e discutiam entre si o que fariam a Jesus. Meus irmãos, está aqui esse milagre. Nesse milagre, nós podemos perceber a situação do homem enfermo, a situação dos escribas e fariseus procurando pretexto para acusar Jesus e a atitude de Jesus. Eu gostaria de focar bastante na questão da cura deste homem. Quando a Bíblia registra as curas de Jesus, a Bíblia está nos mostrando, primeiro, o poder de Cristo em curar toda e qualquer enfermidade. Em primeiro lugar, está mostrando isso. Jesus é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. Aquilo que nos aflige está sob o poder de Jesus Cristo. Mas, além de mostrar o poder de Cristo, ao falar sobre essas curas, mostra também o adoecimento do homem. Mostra que todos nós, seres humanos, estamos sujeitos à enfermidade e precisamos da cura que só Jesus Cristo oferece. Veja, num sentido geral, todos nós temos a mesma enfermidade, que é o pecado. Então, nesse sentido, todos nós precisamos ser curados da condenação do pecado, do poder do pecado, sermos perdoados. Mas quando a Bíblia fala sobre enfermidades diferentes, nós podemos entender que, num certo sentido, todos somos doentes. Mas, em outro sentido, cada um de nós tem enfermidades específicas. Por exemplo, a Bíblia fala sobre Jesus curando paralíticos. Numa associação livre, nós poderíamos fazer a seguinte aplicação: os paralíticos são aqueles que vivem prostrados, são aqueles que não conseguem avançar. A cura do coxo, aquele que dá passos mancos. Numa associação livre, a cura do cego, aquele que não tem percepção espiritual, que não tem visão. Então, nós podemos fazer uma associação livre para dizer que cada uma dessas curas pode se aplicar a alguma área da vida da gente. Nessa associação livre, o que seria a cura do homem da mão ressequida ou da mão mirrada? Na associação livre, nós sabemos que o homem usa as mãos para poder segurar as coisas, alcançar as coisas, se apropriar das coisas. Então, num certo sentido, a mão pode representar a fé. Assim como para o corpo, a mão é aquilo que segura, que alcança, que se apropria, para a alma. A fé é aquilo que nos faz estarmos seguros, que faz com que a gente possa alcançar coisas diante de Deus. É aquilo que nos ajuda a nos apropriarmos daquilo que Deus oferece. Então, pensando nesse sentido, poderíamos fazer essa aplicação direta. Muitos de nós, às vezes, em alguns momentos, estamos com a fé ressequida. Estamos com a fé mirrada. Assim como a mão ressequida, ela não consegue levantar-se, ela não consegue esticar e ela não consegue segurar nada com firmeza, tem pessoas que em algum momento a sua fé parece que não se manifesta, parece que não lhe traz segurança, não consegue alcançar nada na sua fé. Então, meus irmãos, podemos fazer essa aplicação da mão ressequida para pessoas com a fé ressequida, com a fé mirrada.
No entanto, como a palavra de Deus é tão rica e o Espírito Santo ele é tão sábio em falar aos nossos corações, talvez você não tenha a sua fé mirrada, ressequida. Talvez seja o seu casamento. Seu casamento está precisando de cura. Seu casamento está sem vida, está sem firmeza. De repente, alguma outra área da sua vida que você sabe que precisa ser curado. Meus irmãos, o relato dos milagres quer mostrar que Jesus tem poder para curar e que o homem tem a necessidade de ser curado. E essa variedade de doenças mostra que cada um de nós, de repente, estamos enfermos numa determinada área. Uns nos pés, outros nos olhos, outros na mudez, outros na surdez, outros na mão. Reflita consigo. Se for para o Senhor entrar com providência na sua vida, se for para o Senhor manifestar o seu poder e te trazer cura, seria em qual área da sua vida? Seria em que situação? Onde é que você mais está precisando do toque do Senhor, do agir do Senhor, da restauração que só o Senhor oferece? Meus irmãos, é importante, em primeiro lugar, nós identificarmos o problema. O que está mirrado na sua vida? O que está ressequido na sua vida? Jesus tem poder de curar. Nós precisamos ser curados. Precisamos, então, entender onde essa cura deve se manifestar. Uns numa área, outros em outras áreas. Se fosse em você, seria onde? Entendendo essa aplicação inicial, para que nos aproximemos do texto, para que nos vejamos nessa situação, consideremos quais foram os princípios que promoveram a cura deste homem. O que a gente pode aprender dessa lição? E, em primeiro lugar, meus irmãos, o que a gente nota é que este homem, ele esteve onde Jesus estava. Você realmente quer ser curado por Jesus? Procure estar onde ele se manifesta. Meus irmãos, o versículo 6 diz assim: sucedendo que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga. Achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Percebe que o homem estava onde Jesus está? Meus irmãos, se nós realmente queremos desfrutar do poder do Senhor, nós precisamos estar onde ele se manifesta. É verdade, para o Senhor não tem limites. O Senhor pode agir aqui ou em qualquer outro lugar. O Senhor pode agir na igreja, o Senhor pode agir no shopping, o Senhor pode agir no mercado, no cinema, em diversos lugares. Mas veja, onde foi que o Senhor agiu aqui? Na sinagoga. Meus irmãos, entendamos isso. Nós precisamos estar onde o Senhor escolheu se manifestar de forma especial. Nós precisamos ir ao encontro do Senhor e não ficarmos esperando que o Senhor tão somente venha ao nosso encontro. Muitas vezes ele fez assim. Ele foi ao encontro de enfermos. Mas tantas outras vezes foram os enfermos que vieram ao seu encontro. Meu irmão, que o Senhor, na sua graça, te encontre onde você estiver. Mas lembre, talvez haja uma esfera de responsabilidade que é sua e você precisa praticar. Vá onde Jesus se manifesta. Nós percebemos na Bíblia que algumas pessoas tiveram encontros especiais com Deus. Por exemplo, Samuel, ele ouve Deus chamando o seu nome. O Senhor diz: Samuel, Samuel. Primeira vez. Samuel pensa que era o sacerdote Eli. Volta a deitar e ele ouve de novo: Samuel, Samuel. Mais uma vez pensa que é Eli. Na terceira vez ele ouve de novo: Samuel, Samuel. Até que Eli diz para Samuel: diga assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E é então que Deus se manifesta a Samuel. Onde é que Samuel estava quando Deus chamou pelo seu nome? Samuel estava na tenda do tabernáculo. Meus irmãos, percebem? Samuel estava onde o Senhor se manifestava. A Bíblia fala que Isaías tem uma visão de Deus. Isaías vê Deus assentado num alto e sublime trono. Ele vê a glória do Senhor enchendo o templo. Ele vê os anjos voando em torno do Senhor. E então ele ouve tanto os anjos quanto o Senhor. Onde foi que Isaías teve essa visão? O versículo 1 é claro em dizer no capítulo 6.
ele viu o Senhor no templo. Ora, ele poderia ter visto o Senhor em qualquer outro lugar, mas onde é que o Senhor escolheu se manifestar? No templo. Meu irmão, Asaf, no Salmo 73, ele fala da sua crise de fé. Ele fala que seus pés quase escorregaram. Ele diz que começou a ter inveja do ímpio. E ele começou a achar que não valia tanto a pena continuar sendo fiel. Aí o texto diz, até que entrei no santuário do Altíssimo. E foi no santuário do Altíssimo que eu vi o fim deles. Percebe em todas essas narrativas que esses homens tiveram um encontro poderoso com Deus, mas esse encontro só aconteceu porque eles estavam onde Deus costuma se manifestar. Esse homem aqui que será curado, ele está na sinagoga, o local de reunião do povo de Deus para estudar as Escrituras. Foi ali que Jesus se manifestou. Meu irmão, identifique a sua enfermidade. Reconheça que você precisa ser curado. Creia que Jesus tem poder para te curar. E vá em busca de Jesus. Esteja onde Jesus se manifesta. E olha, Jesus disse que onde tiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, é ali que ele vai estar. O Senhor se manifesta no seu quarto de oração. Ele disse, olha, entra no teu quarto e fala em secreto. E teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Busca o Senhor na oração. O Senhor fala por meio da sua palavra. Abra as Escrituras, abra seu coração e diga, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, vem falar comigo. Eu preciso da tua direção. O Senhor fala na sua igreja nos momentos de culto. Meu irmão, não negligencie a casa do Senhor. Hebreus diz assim, não deixando de congregar, como é costume de muitos. Para pensar nisso. Em primeiro lugar, esteja onde Jesus se manifesta. Jesus se manifesta no quarto de oração. Jesus se manifesta com a palavra dele aberta e as pessoas querendo aprender dessa palavra. Jesus se manifesta com a sua igreja reunida. Segundo lugar, aceite o convite de Jesus para se desnudar diante dele. Se você observar aqui um pouquinho abaixo, no versículo 8, diz assim, mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Jesus convida esse homem a se desnudar diante dele e a se desnudar publicamente. Tenta visualizar com a sua mente o local onde eles estavam. Faz de conta que a sinagoga fosse uma igreja ou fosse uma sala de aula. Na igreja, na sala de aula, as pessoas estão sentadas. E só quem está em evidência é aquela pessoa que está lá na frente. Ou é o professor na escola, ou é o pastor na igreja. Aí, Jesus Cristo, que estava à frente, em evidência, ele visualiza o homem da mão ressequida, que está lá sentado. Nós, nas nossas enfermidades, a gente quer manter discrição. Nós, nos nossos defeitos, nos nossos pecados, nós, nos nossos problemas, nós queremos ficar na privacidade, na discrição. Jesus olha para aquele homem, levanta. Levanta e vem para o meio. Jesus está convidando aquele homem a se desnudar diante dele, se desnudar diante de todos. Vem aqui, mostra para mim e para todos a sua enfermidade. Meus irmãos, um dos problemas que às vezes a gente tem é que a gente não quer admitir o nosso problema. A gente não quer admitir para nós, a gente não quer admitir para o Senhor, a gente não quer admitir para os outros. E nisso daqui, de repente, a gente fica impedido de ser curado. Tiago, capítulo 5, ele vai dizer assim, confessando os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Meus irmãos, existe um princípio da palavra de Deus. Tenta imaginar como é que era no Velho Testamento a questão do sacrifício. O povo de Israel estava no deserto. Cada um armando a sua tenda. Então, eram 12 tribos. Eles armavam as suas tendas em torno do tabernáculo. 3 tribos à direita, 3 tribos à esquerda, 3 tribos ao fundo, 3 tribos à frente. Quando alguém pecava, tinha que ir ao tabernáculo para sacrificar. Aí tenta imaginar,
estão todas as tendas em torno do tabernáculo. Quando alguém ia sacrificar, ele tinha que se expor, levando o seu sacrifício até o tabernáculo. Ora, as pessoas vendo aquele homem pegando um bezerro, pegando um cordeiro e levando publicamente até o tabernáculo, aquelas pessoas podiam não saber que pecado aquele homem cometeu, mas ficava público que aquele homem reconheceu que cometeu o pecado. Está vendo? Não é que a gente precisa ficar lavando roupa suja em público, mas a Bíblia também nos diz que nós precisamos admitir publicamente o quão necessitado que nós somos do Senhor. Eu vou colocar uma expressão entre aspas, pagar o preço da cura. Entre aspas, porque a gente não paga a cura. Mas é o princípio da confissão, é o princípio do arrependimento, é o princípio da busca. Eu não vou ter restrição em dizer publicamente que eu preciso ser curado e é só Jesus que me cura. Meu irmão, precisamos nos desnudar diante do Senhor. E muitas vezes nos desnudar publicamente. Davi, quando ele peca adulterando com Betseba, no primeiro momento, ele faz de tudo para esconder o seu pecado. No primeiro momento, ele procura trazer o marido de Betseba da guerra. Ele procura fazer com que o marido pernoite na sua casa, porque aí ficaria a impressão de que o filho gerado era do marido. Quando o marido não aceita, ele embebeda o marido para ver se o marido aceitava dormir em casa. Quando o marido mesmo assim não aceita, ele escreve uma carta que vaticinava a morte daquele homem e manda aquele homem para a guerra. Ele fez de tudo para encobrir o pecado. Mas quando Natã o confronta, enviado pelo Senhor, quando Davi reconhece, confessa, ele vai escrever 2 salmos de confissão. Salmo 51 e o Salmo 32. E esses salmos, meus irmãos, não eram anônimos, eram publicamente reconhecidos como de Davi. Esses salmos não eram diários de cabeceira que só Davi tinha acesso. Eram hinos a serem cantados nos momentos de festividades religiosas. Então as pessoas ouviriam aquele salmo de confissão e perguntariam, quem foi que pecou que está aí confessando? E todos diriam, foi o rei Davi. Percebe que Davi, que antes fez de tudo para encobrir, agora ele está disposto a confessar e confessar publicamente? Meu irmão, o que está mirrado na sua vida? O que está ressequido? O que precisa de cura? A palavra de Deus está nos mostrando com essa passagem, em primeiro lugar, que Jesus é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. Está nos mostrando que todos nós somos enfermos e precisamos de cura. Está nos mostrando que tem enfermidades diferentes, uns numa área, nos pés, nos olhos, nos ouvidos, outros em outras áreas, na mão. O que está enfermo na sua vida? Reconhecendo isso, busque o Senhor para ser curado. Esteja onde Ele se manifesta. E aceite o convite dEle a manifestar-se publicamente, se desnudando. Ora, às vezes, realmente, é uma coisa só entre você e Deus. Outras vezes, é algo que você precisa pedir perdão a demais. Às vezes, pedir perdão publicamente. Então, somente submeta-se ao agir do Senhor. O maior beneficiado será você. Terceiro e último lugar, e aqui a gente encerra. Observe, por favor, o versículo 10. E fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. Assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Pensa em algo. O que é uma mão ressequida? É uma mão que não tem movimento, ou que não tem firmeza no movimento. O que é uma mão mirrada? É uma mão assim que está encolhida. Este homem, ele já tinha tentado levantar a sua mão em algum outro momento e nunca tinha conseguido. Mas agora, Jesus está capacitando ele a fazer algo que sozinho ele jamais faria. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós nos desnudamos diante do Senhor, confiemos. O Senhor nos capacitará a fazer algo que nós sozinhos jamais conseguiríamos fazer, por mais que tivéssemos tentado. Existem 2 pensamentos na teologia. Existe um que se chama monergismo. É aquele pensamento que tudo é Deus que faz, nada pertence ao homem. Existe um segundo pensamento que é sinergismo. Deus faz uma parte,
e o homem faz outra. Eu não quero criar uma doutrina de sinergismo, mas eu quero dizer que quando nós nos dispomos diante do Senhor, Ele nos capacita a fazer aquilo que nós sozinhos jamais faríamos. Assim como o paralítico, quando Jesus fala, levanta, toma teu leito e anda, aquele homem paralítico, em outros momentos já tentou levantar e não conseguiu. Mas agora Jesus está capacitando ele a fazer o que sozinho jamais faria. É o caso com esse homem. Ora, se disponha diante do Senhor a fazer não na sua força, a fazer na força dele. Diga assim, em nome do Senhor, eu vou me esforçar para ser um marido melhor. E aquele marido que sozinho você nunca conseguiu ser, com Jesus Cristo você será agora. Louvado seja Ele. Disponha-se a ser a esposa que sozinha a senhora jamais conseguiu ser. Diga, em nome de Jesus, eu vou ser uma esposa melhor. Perdoar. Disponha-se a, no Senhor, perdoar aquilo que você sozinho jamais quis ou conseguiu perdoar. E no Senhor você será capacitado a perdoar. Meu irmão, tão somente confie. Deus te capacita a fazer aquilo que você sozinho jamais faria. Houve um servo de Deus, Guilherme Cari, e ele disse assim, ouse grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Ouse, confie, busque grandes coisas de Deus. E tenha certeza, Deus trará sobre você grandes coisas para a glória do seu nome. Meu irmão, a palavra do Senhor está nos trazendo essas lições, porque a palavra do Senhor quer falar aos nossos corações. A palavra do Senhor quer nos tirar do campo da enfermidade para vivenciarmos a realidade da restauração. O Senhor, Ele quer manifestar em nós a sua glória. Ele quer nos mostrar que Ele é o Deus que age. Ele é o Deus que nos dá conquista. Ele é o Deus que nos dá vitória. Em nome de Cristo. Que essa palavra, de alguma maneira, seja um upgrade, seja um desafio, seja um reforço na sua caminhada para que aquilo que estiver enfermo, ressequido, mirrado na sua vida, seja curado em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Ele. Muito obrigado pela sua atenção. Que o Senhor ricamente te abençoe.